Boa tarde a todos, primeiramente. Muito obrigada por vocês estarem aí. Eu queria dizer que eu estou nervosa. Geralmente eu não fico nervosa em palestras, mas eu acho que esse ambiente deixou a gente um pouco despreparada, pelo menos a mim. Mas eu vou tentar fazer da melhor forma. E, assim, tipo, vocês podem me interromper, não tem problema. Pode ser que eu diga, não, eu vou responder isso mais na frente. Eu acho que eu até prefiro que perguntem. Mas se for uma coisa mais técnica, talvez valha a pena esperar um pouquinho, só porque pode ser realmente que eu vou falar mais na frente, tá? Mas pode me interromper sem problema nenhum. Prestem atenção que no final vai ter um desafio e quem acertar vai ganhar um prêmio. Real. 10% do salário, gente. Não. Camila, só assim, se eu não tiver perguntas e te interromper por causa do tempo, por favor, não fique chateada. Só vou avisar. Sem problema, mas por favor avise, porque eu tendo a falar muito. Atenção, Guila tá no último dia da goiabada. Como é? Olha a foto de Guila. É porque não tá aparecendo. Olha a aglomeração, Guilherme. Beleza, vamos lá. Quem for de fora da Guava, eu acho que essa palestra é relevante também, porque pode ser que tenha informações que coincidam com o caso de vocês, no trabalho de vocês. Até porque a grande maioria das pessoas são de empresas também de tecnologia e a maioria se enquadra em características que a gente também se enquadra, que é tipo simples, essas coisas. Mas pode ser que mude algumas coisas por conta disso, por conta da classificação fiscal das empresas, tá? Mas eu acho que o conhecimento geral é aplicável. Vamos lá. Ai, meu Deus, não tá passando. Foi. Tá. A ideia dessa palestra, na verdade, é porque muita gente que entra na Guava como um primeiro emprego, ou então como o primeiro local que tem carteira assinada. E aí surgem muitas dúvidas. É normal que isso aconteça porque a gente não tem familiaridade, o que é um absurdo, eu acho, porque a gente deveria aprender algumas coisas desde a escola. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. Mas surgem muitas dúvidas. E como, querendo ou não, eu lido mais diretamente com isso, apesar de ter o auxílio da contabilidade, que faz mais a parte burocrática, mais os cálculos mesmo. É uma coisa que me interessa, uma coisa que eu gosto. E como eu estou nesse meio campo aí, eu tento entender para poder tentar esclarecer eventuais dúvidas que surjam, né? E eu acho que é muito importante a gente saber o que é que está acontecendo, ao invés de só aceitar aquilo, a gente entender o que é que a gente está sendo descontado, por que é que a gente está sendo descontado, para onde é que está indo aquele valor, esse tipo de informação, acho que é muito relevante. E aí surgiu a ideia dessa palestra, de apresentar um pouquinho dessa visão um pouco geral. Também queria destacar porque a legislação tributária brasileira é uma das mais complexas do mundo, é uma das que mais se modificam, todo dia praticamente tem alguma atualização na legislação tributária. E aí é um pouco difícil da gente acompanhar e tal. Então, eu sou longe de saber, sei lá, acho que 20% eu não sei. Mas a gente tenta, né, aprender alguma coisa, aprender o que a gente mais usa no dia a dia. E a ideia dessa palestra não é abranger tudo, falar de tudo, todos os casos, primeiro que são 1 bilhão de exceções, casos especiais. Mais a gente ter essa visão geral mesmo, para vocês acompanharem os contra-cheques de vocês no dia a dia, certo? Outra coisa também que eu acho importante é porque, apesar de ser o sistema que calcula, no final das contas, querendo ou não, tem o papel humano para imputar informações dentro do sistema e, como a gente bem sabe, todo sistema é propenso a erro e, enfim, a gente não pode confiar de olhos fechados. É bom que a gente entenda para poder a gente conferir se está tudo certinho, né? E aí, essa palestra, a ideia dessa palestra é bem para isso. Uma coisa que aconteceu comigo, vou usar um pouco da técnica de João. A gente fala uma historinha para ver se vocês se engajam mais na conversa, para vocês se identificarem. Mas, enfim, quando eu estava estagiando numa empresa, numa indústria até, e eu estagiava na área financeira. Junto comigo foram contratados outros 3 estagiários. E aí eu pedi demissão, mas alguns continuaram e foram efetivados, né? E aí eu lembro que eu conversando com um dos meus amigos que foi efetivado lá, ele falou, caramba, eu preferia ter continuado como estagiário. Aí eu, mas por quê? Ele, não, porque eu tô recebendo menos e trabalhando mais. Aí eu, mas não aumentava o salário? Ele, exatamente, mas a quantidade de descontos que tem são tão grandes que acaba que eu tô recebendo menos.
Isso acaba acontecendo mesmo. Você vê o valor, às vezes, é uma proposta de salário, o salário é tanto, e quando você recebe, é bem menor do que aquele valor que você esperava, né? E a gente, às vezes, não sabe por quê, não entende direito. É importante a gente saber, às vezes você não está recebendo, mas aquele valor está indo para uma conta que vai servir para você no futuro, e aí você vai ter que avaliar esse custo-benefício, né? Tem gente que prefere trabalhar como PJ, tem gente que não, que prefere trabalhar com carteira assinada. Esse tipo de informação eu acho que é relevante que a gente tenha, né? E que acontece muito frequentemente. Tá, mas falando um pouquinho do que são tributos, de onde eles vêm, para onde eles vão. Uma coisa que a gente sabe é que, no final das contas, essa soma aí é o quanto a gente paga de tributo. Que parece que é uma coisa pouca, quando soma, toma quase o valor todo do que a gente recebe, né? Isso é uma das coisas que a gente sabe. Mas entrando um pouquinho no Código Tributário Nacional, a descrição de tributo é que é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Eu destaquei alguns pontos aí que eu acho que é relevante falar para vocês. Que o tributo é a prestação pecuniária compulsória. O que é que significa? Pecuniária é tudo aquilo que pode ser exprimido em valor financeiro. Então, eu não posso dizer que você vai pagar um tributo trabalhando, por exemplo. Não é tipo eu ir no restaurante, não tenho dinheiro para pagar a conta, vou lavar os pratos. Não, não vai funcionar assim. Tem que ser uma coisa que possa ser expressa em valor financeiro. Compulsória, porque ela é obrigatória. Você não pode dizer, esse mês eu não estou usando meu apartamento, então não vou pagar o IPTU. Não pode. Em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Isso é bem interessante, porque às vezes a gente tende a confundir. E, por exemplo, se eu estava devendo o IPTU, um valor alto, e aí estava incorrendo juros e multas em cima desse valor, e aí no final eu posso chegar para uma pessoa e dizer, não, tive que pagar 80 mil de IPTU. Mas na verdade você não pagou 80 mil de IPTU, porque o que é tributo é só a parte principal. O restante não entra como tributo, porque o tributo não pode ser visto, apesar de ser muito frequentemente, como um castigo. O tributo existe, na verdade, o tributo é a principal fonte de renda do Estado. Idealmente, o Estado existe para a consecução do bem comum. Então, ele precisa de fontes para poder promover esse bem comum, né? Então, a ideia de tributo é essa. Então, ele não pode ser visto como uma sanção, como uma punição. E não é, né? Instituído em lei, e aí é o princípio da legalidade, porque a gente vive num Estado democrático de direito, e aí exige isso, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Isso é interessante, a gente vai ver um pouquinho mais na frente algumas categorias de tributos. Isso é importante porque acaba distinguindo um pouco uma categoria de outra. O que é que acontece? A gente tem 3 tipos de vinculação para tributo. O tributo pode ser vinculado, o produto do tributo pode ser vinculado e a atividade administrativa pode ser plenamente vinculada. O que ele está falando aí é que a atividade administrativa é plenamente vinculada. Isso vai funcionar para todos os tipos de tributo. Isso significa que o poder público não pode abrir mão daquele tributo porque, não, fulano não está com condições de pagar, ou é meu amigo, vou abrir mão. O prefeito vai abrir mão do imposto municipal, por exemplo. Não pode. É plenamente vinculada porque o poder público tem a obrigação de cobrar esse valor. Por outro lado, ele ser vinculado é diferente. Significa que ele está vinculado a alguma ação estatal. Então, se o Estado promove uma ação e por conta daquela ação você tem o tributo, aí significa que o tributo é vinculado. Isso não acontece com alguns tipos de tributo, mas para outros acontecem, tipo taxas que você paga, alvará de funcionamento. Você vai pagar quando o Estado fizer aquela ação. Então, é um tributo vinculado. E o produto do tributo ser vinculado significa que você vai... o que for arrecadado com aquele valor tem um destino certo. Isso também não se aplica a todos os tributos, se aplica a alguns. Tipo, o valor que arrecadou, eu vou aplicar na saúde, vou aplicar na educação. E é isso, isso seria o produto ser vinculado, tá? Vocês vão entender um pouquinho. Oi.
E nos casos de renúncia fiscal, tu disse que o prefeito ele não pode abrir mão, mas tem uns casos, né, que podem. Sim, como tudo, existem as exceções, né? Algumas coisas eu não vou tratar aqui porque senão não ia dar tempo, mas assim, por exemplo, existe a exceção também, além de renúncia fiscal, subsídios, de destinação, distribuição, porque tem alguns tributos que são federais, mas uma parcela vai ser distribuída para os estados, uma parcela vai ser distribuída para os municípios. Isso é não, desculpa, tu tá falando desculpa, do subsídio. Exatamente. É uma exceção, a gente conceder o subsídio, mas o que é importante a gente destacar é que você não pode conceder subsídio a uma pessoa. Aquilo tem que abarcar uma classe de pessoas. Inclusive, já foi negado quando, por exemplo, 75% de um mercado é de uma empresa só e o Estado quer conceder um subsídio, isso significa que ele está favorecendo uma pessoa, entendeu? Então, é negado. Mas existem as exceções de se conceder o subsídio, sim. Certo? Tipo, eu estava pensando, por exemplo, a Fiat, que foi para Pernambuco, provavelmente teve um monte de incentivo fiscal, né? Como é que fizeram para não direcionar para eles? Disseram, quem quiser pode abrir uma fábrica aqui, mas a gente sabe que só quem vai abrir é a Fiat? Certamente, eu não sei exatamente esse caso, como foi que funcionou, mas certamente foi isso. Pode ter sido também numa forma de uma licitação, entendeu? Tipo, quem quiser pode concorrer para isso. E aí teve só a licitação. Eu não sei exatamente esse caso, como funcionou. Mas, idealmente, não é assim para funcionar. Não é para beneficiar um ou outro. É para beneficiar a coletividade, se for o caso. Então, provavelmente, se alguma outra indústria de carro, de peças de carro, quisesse abrir lá, ela teria que ter direito aos mesmos benefícios, entendeu? Tá, eu não tô vendo o Chico, mas eu acho que ok. Sim, obrigado. Tá, tudo bem. A gente falou um pouquinho sobre tributo, explicou aí. Agora eu vou mostrar para vocês uma lista de impostos. Ai, meu Deus. Droga. Vocês estão vendo aí uma lista enorme de impostos. E eu queria que vocês tentassem identificar aí quais desses impostos a gente consegue destacar na nossa folha. IR. PTU não. Cadê aquele do futuro? ISS. ISS. ISS é imposto sobre serviço, é o que a empresa paga. A gente igual paga esse imposto. Acho que só IR, né? A gente paga mais IR, né, de imposto. Pois é, exatamente. Aí é que tá o X da questão. A gente, entre esse mundo de impostos aí, na folha, a gente só é descontado do imposto de renda. E, na verdade, do imposto de renda retido na fonte, que é um tipo específico do imposto de renda. E aí que vem o grande confusão que as pessoas provocam. Como é que tem tanta coisa e a gente fica dizendo, é cobrado muito imposto na folha, tem muito imposto na folha. Aí é que tá. Tributo não é imposto. E isso é a coisa que eu quero que vocês aprendam e ninguém mais cometa esse erro. Tributo não é imposto, certo? Por isso que o nome da palestra é Tributos. Os tributos da nossa vida profissional. Porque nem tudo que é descontado da nossa folha é imposto. Isso é uma coisa comum, as pessoas confundirem imposto e tributo, certo? Mas aí eu quero justamente que vocês não cometam mais esse erro. Vai ser proibido. Quem sair dessa palestra não comete mais esse tipo de erro. E como o Chico tinha falado, o único imposto que a gente tem descontado na folha é justamente o imposto de renda. E aí, hoje em dia, a gente tem na nossa legislação o que a gente chama de corrente pentapartite, que são justamente esses 5 tipos de tributos que existem na nossa legislação. Para a gente, para essa aula de hoje, para essa palestra de hoje, e o que é descontado na nossa folha, são relevantes essas duas da ponta, que são os impostos e as contribuições especiais. O restante de tributos, eu não vou entrar em detalhes, mas para vocês terem uma noção, taxas, como eu estava falando, são taxas, por exemplo, de alvará de funcionamento, são pagas vinculadas a alguma ação do Estado e elas têm que ser divisíveis. Inclusive, não sei se vocês estão lembrados, há uns 10 anos, começou um rolo de taxa de iluminação pública, que vinha na conta da CELP e a galera não queria pagar e tal. E aí isso aconteceu justamente porque você não consegue individualizar a iluminação pública. E realmente foi
negado, tipo, não se pode mais cobrar esse tipo de taxa, porque as taxas têm que ser individualizadas, tá? Contribuições de melhoria é o que acontece quando, por exemplo, o Estado faz uma obra pública e isso vai valorizar um imóvel que você tem na redondeza. E aí o Estado pode cobrar por isso. Isso é a contribuição de melhoria. Empréstimos compulsórios. Acho que quem sabe um pouquinho da história de Collor lembra toda a confusão que aconteceu. Mas é um poder que o Estado tem de cobrar empréstimos às pessoas, aos seus administrados, né, aos cidadãos. E contribuições especiais, a gente vai detalhar um pouquinho mais, tanto impostos como contribuições especiais, que é o que a gente vai tratar aqui, tá certo? Vamos lá. Sobre impostos, o que é importante a gente saber é que ele é um tipo de tributo não vinculado. Então, isso significa que você paga o imposto independente da ação do Estado. Então, se o Estado está fazendo alguma coisa ou não, você paga o imposto. E além disso, dele não ser vinculado, o produto dele não é vinculado. Então, você está pagando e você não pode exigir alguma coisa. Então, por exemplo, é errado quando você fala assim, eu pago tanto de IPVA e as estradas estão todas esburacadas. Tipo, teoricamente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque o que se recolhe com o IPVA não vai ser destinado para as estradas, obrigatoriamente, entendeu? Claro que soma o bolo, divide uma parte e vai acabar indo para as estradas. Mas não é vinculado, não é que aquele valor que você está pagando vai ser usado para aquilo. Além disso, o fato gerador dos tributos é a manifestação da riqueza. Então, você tem um apartamento urbano, você vai pagar o IPTU. Você tem um território rural, você vai pagar imposto sobre território rural. Você tem o carro, você vai pagar o IPVA. Você tem a renda, você tem seu salário, você vai pagar o imposto de renda, certo? Além disso, idealmente, os impostos seguem o princípio da capacidade contributiva, que aí vocês vão ver que, pelo menos no imposto de renda, ele tem um escalonamento, então, à medida que sua renda vai aumentando, a alíquota que você paga, o percentual que você está pagando em cima daquele imposto vai aumentando também. Então, é justamente para tentar seguir um pouco dessa capacidade contributiva. A gente sabe que no Brasil isso não acontece para todos os impostos. Por exemplo, o ICMS, todo mundo paga ICMS igual, varia de estado para estado, mas, por exemplo, eu que tenho uma condição financeira melhor do que outra pessoa, pago a mesma quantidade de ICMS quando eu compro alguma coisa na farmácia, entendeu? Então, acaba que nem todos os impostos seguem esse princípio da capacidade contributiva e, no final das contas, eles acabam sendo até regressivos, sendo pior para as pessoas que recebem menos, porque para elas aquele percentual pesa mais, né? Mas, enfim, isso é uma outra discussão também mais profunda. Além disso, os impostos têm competência compartilhada. Existem os impostos que são da União, existem os impostos que são do município e do Estado. O imposto de renda, que é o que a gente vai estudar especificamente, que é o que é descontado na folha, ele é competência da União, certo? Falando um pouquinho das contribuições especiais, eles são tributos de produto vinculado. Então, o que se arrecada de contribuição especial vai ter que ser usado para aquela instituição. A competência, em geral, é da União também, só que tem algumas exceções, que justamente a taxa de iluminação pública, como disseram que não pode ser taxa, porque não pode ser individualizada, inventaram uma contribuição especial para poder cobrar a iluminação pública. E aí a competência dos municípios e os regimes próprios de previdência social, que são os regimes dos servidores. Aí, se for servidor do Estado, o Estado que coordena, se for servidor do município, o município que coordena. Mas todos os outros, que é onde está incluso o que a gente vai estudar, são de competência da União. E eles têm uma divisão que pode ser de 3 tipos, que são os sociais. Dentro dos sociais também pode ser 3 tipos, e aí a gente vai estudar esse que é sociais da Seguridade Social. Existem os de intervenção do domínio econômico, acho que algumas pessoas já ouviram CID, combustíveis, inclusive existe, que é um dos mais comuns, que é uma forma de você conseguir controlar algumas questões econômicas, e categorias profissionais, que são tipo CREA, de engenharia, esse tipo de coisa, certo?
Sim, o quarto tipo, desculpa, que é justamente o da iluminação pública, que foi o tipo criado para essa cobrança. E o que a gente vai estudar aqui dentro, que eu acho que era o que a Renatinha estava tentando falar quando eu estava falando dos impostos, é INSS, que não é um imposto, ele é uma contribuição especial, é um tributo, tá certo? Aí vamos lá. Falando dele, do INSS, o INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social. Como eu tinha mencionado, ele é um tributo, que é uma contribuição especial, que é uma contribuição social, contribuição da Seguridade Social. Esse é o tipo tributário dessa cobrança, certo? O que é importante vocês saberem, aqui, que a Seguridade Social, ela é um tripé que envolve previdência, assistência e saúde. E esse tributo que a gente paga do INSS, como eu falei, ele é vinculado à previdência. Para vocês terem uma noção geral, previdência envolve todas as questões de aposentadoria, além de alguns auxílios, tipo auxílio-doença, salário-maternidade, esse tipo de coisa. A gente tem a parte de assistência, que é uma outra parte que envolve as pessoas que não têm condições de trabalhar, por exemplo, e recebem um auxílio do Estado. E a saúde, que é o nosso SUS, né? E aí, como eu falei, esse tributo a gente paga para a Previdência, por isso que o pezinho está aí negrito. A base de cálculo desse tributo é o salário de contribuição. E aí entra um daqueles casos que tem milhões de exceções. Nessa palestra, posso mandar para vocês depois o PDF, tem um link aí que ele leva para o que é que está incluso no salário de contribuição e o que é que não está. Via de regra, é o salário bruto. Tem algumas exceções do tipo salário família, esse tipo de coisa. Mas para a gente, para o nosso dia a dia, em geral, é o salário bruto, tá? Não vai tirar nada desse valor para a gente poder calcular o INSS. Então, você vai pagar o seu salário bruto. E com esse salário bruto em mãos, aqui, para poder aparecer a tabelinha, existe a tabelinha, que aí a gente vai ver onde é que a gente vai se enquadrar dentro dessa tabela. Então, por exemplo, eu tenho meu salário, ele vai até R$1.000, meu salário. Então, a alíquota que eu vou aplicar de INSS vai ser 7,5%. Essa daqui, certo? E aí eu vou vendo, se for essa, seria essa. Aí tem um pequeno detalhe, que esse ano, em 2020, a gente já teve 2 alterações nessa legislação que passaram a vigorar. Os 2 primeiros meses do ano foi uma outra tabela, e a partir de março já está essa tabela, que essa daí é atualizada. Também tem um link aqui que sempre fica atualizando. Isso também é uma das dificuldades que a gente tem. Mas, enfim, idealmente isso só muda uma vez por ano, tá? Aí, se você entrar aqui, vai ter a tabela atualizada. Enfim, antes, o que é que a gente fazia? Ia ver, justamente, meu salário foi até R$1.000. Então, eu vou calcular 7,5% de R$1.000. Meu salário é de R$2.000. Eu vou calcular 9% de R$2.000. Hoje não é mais assim. Desse ano para cá, eles fizeram um progressivo, uma progressão. Então, o que é que você vai fazer? Até 1.045, você vai pagar 7,5%. Então, se seu salário é R$2.000, o que é que você vai fazer? 1.045, você vai pagar 7,5%. E a diferença de 2.000 para 1.045, e se alguém quiser fazer rápido, não estou com minha cabeça boa para fazer, você vai pagar 9%. E assim vai. Se seu salário for maior, você vai fazendo esse escalonamento. Isso traz um pouquinho mais de complexidade para o cálculo, mas, querendo ou não, também é uma forma mais justa. É um escalonamento mais justo das tarifas, dos impostos, dos tributos que a gente paga. Olha, eu falando errado, eu ia falar imposto, tributo. Pronto, aí isso aqui vai ser muito importante para a gente poder calcular essa tabela, certo? Um detalhe que eu gosto de falar é que, geralmente, as pessoas às vezes confundem INSS, porque antes também era chamada de INPS, aí tem gente que se confunde o que é. E com GPS. GPS nada mais é do que a guia da Previdência Social. É a guia que você gera para poder pagar o INSS, certo? Então, GPS não é um tributo. O que é o tributo é o INSS. GPS é simplesmente a guia para pagar esse INSS, tá? E outra... Oi. Quer dizer que, porque assim, o imposto de renda da pessoa física, ele já é escalonado a alíquota, né? Tipo, Não, de acordo isso aí com... é INSS, a gente ainda vai falar do imposto de renda.
É o próximo Então, mas então o tópico. INSS não era? Tipo, se você ganhasse 1.046, você pagava 9% sobre tudo? Sim, mas pelo contrário, o imposto de renda não é escalonado, não é progressivo. Você paga a alíquota fixa sobre o valor Caralho, então total. quer dizer que uma pessoa que ganha mais pode efetivamente ganhar menos do que uma pessoa que ganha menos no bruto. Vamos lá. Não Se entendi. eu ganhar R$ 1.046, eu efetivamente Ah, sobra para mim menos do que se eu ganhar 1.044. sim, mas no imposto de renda você vai ver que a tabela é mais complexa. Ela tem um fator de subtração, justamente para tentar eliminar essas falhas. Tu vai Certo. ver quando chegar lá, tá? Obrigado. Tá, e nada. Se tiver mais dúvida quando chegar lá, tu fala. Disse? Tá, aí falando do INSS, só para finalizar, é importante que vocês saibam também que existe o INSS do funcionário, que é esse que a gente está falando aqui, que é o que é descontado na folha para vocês, e existe o INSS patronal. Então, a empresa também paga um percentual do INSS. E aí varia muito da empresa, do tipo de empresa e do regime fiscal que ela está. Então, por exemplo, para a gente que é simples, é um bolo de imposto que a gente paga e o INSS patronal está dentro desse bolo, tá certo? Mas só para vocês saberem que existem as duas contribuições. Ah, um detalhe que eu esqueci de falar, que é bem importante dessa tabela aqui. Se vocês observarem, ela tem um valor máximo. Então, o que é que isso significa? Chegou nesse valor, você para. Então, se você receber R$7.000, você não vai pagar imposto em cima de R$7.000. Você vai pagar o tributo, a contribuição, em cima de 6.101,06 centavos. O restante você não vai pagar INSS em cima desse valor. Isso é importante, tá certo? Então, o que é que acontece? No final das contas, o INSS tem um valor máximo. Por que existe isso? Justamente porque a aposentadoria, acho que vocês devem ter noção disso, existe um valor máximo para a aposentadoria. E hoje em dia, esse valor para a pessoa receber é R$6.101. Então, ninguém aposentado pelo INSS pode receber mais do que esse valor. Esse é o teto do INSS, que é chamado de teto do INSS, certo? Isso é só 12 minutos. tabela, ou na Como tabela é? Eu antiga? tenho quantos minutos, meu Deus? 14. Misericórdia. Como é? Sérgio diz. Formiga. Oi, formiga, diz. Isso é só nessa tabela atualizada ou na antiga também era assim? Tinha o teto? Não, na antiga tinha um teto. O teto sempre existiu, tá certo? Valeu. Ai, meu Deus, ele voltou. Peraí. Eu já não tenho tempo. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor. Eu tenho um salário de R$1.000, e aí, como o salário é até 1.045, eu vou aplicar a alíquota de 7,5, R$75 de INSS. No exemplo 2, meu salário é de R$3.000. Aí, até 1.045, eu vou continuar pagando os 7,5. E aí deu o valor de 78,38, certo? Aí, quando o restante que sobrar, vai para a próxima categoria. Vou pagar 9% em cima dessa diferença. E aí deu 94,01. E o restante que sobrou, que ainda ultrapassou os R$2.089, vai ficar na outra categoria, pagando 12% em cima disso, R$109,25. E aí eu somo esses valores e me dá o valor do INSS, certo? Para finalizar, eu tenho um exemplo que vai ultrapassar, que era justamente esse caso que eu estava falando. A pessoa recebe R$7.000, então ela vai receber o máximo da primeira categoria, o máximo da segunda categoria, o máximo da terceira categoria e o máximo da quarta. E vai encerrar aí. Ela não vai pagar referente a 7.000, ela vai pagar referente a 6.101, que isso dá 713,9. Então, hoje em dia, o valor máximo que você pode pagar de INSS é R$713,09. Ninguém pode pagar mais do que isso, certo? Camila, falei aqui com a produção e consegui 10 minutinhos para você, viu? Ah, muito obrigada. Tá. Uma coisa que eu acho que às vezes pode ser interessante para a gente na Guava, pelo menos, é que horas extras e quinquênios integram a base de cálculo. Quinquênios são aquelas pessoas que trabalham há mais de 5 anos na Guava. Hoje, Sérgio e Renatinha vai passar a receber, são os únicos que recebem esse valor. E elas integram Ju, também né? essa base de cálculo. Não, Ju ainda não. Não tem 5 anos ainda não. Ah, 5 anos. Tá. E aí, falando um pouquinho do imposto de renda, eu ia contar a historinha do porquê o leão, porque o imposto de renda é conhecido como leão, mas enfim, depois vocês procuram, porque não vai dar tempo.
Mas, de qualquer forma, o que é importante saber é que não é porque ele abocanha boa parte do seu dinheiro, que é o que todo mundo acha que é. Eles consideram o leão um animal que chega avisando, ele não ataca sem avisar. Essa era a ideia. Ai, meu Deus, meu Siri ligou aqui. Tá. E aí, falando especificamente do imposto de renda, que é o outro imposto, o outro tributo que é cobrado na nossa folha. Ele é um imposto federal, como eu tinha falado. O fato gerador dele é a renda aferida. E base de cálculo, aí é que está um pequeno detalhe, e por isso que eu comecei falando do INSS ao invés de começar falando do imposto de renda. Porque na lista de tributos, geralmente a gente coloca os impostos como primeiro, porque são os que são mais conhecidos, os que mais têm, os que são mais bem definidos. Mas para a nossa folha de pagamento, a gente começa com o INSS porque ele parte do salário bruto, enquanto que o imposto de renda a gente desconta o INSS. Então, se a gente recebeu R$5.000, foi descontado R$500 do INSS, a nossa base de cálculo para o imposto de renda vai ser 4.500. A gente vai tirar o valor do INSS da base de cálculo, certo? Por isso que eu achei melhor explicar primeiro o INSS. Então, é salário bruto menos o INSS. E aí tem a tabelinha do imposto de renda, que que Chico comentou antes, ela é não progressiva. E aí, justamente para evitar com que uma pessoa que recebe mais, uma recebe menos, pague mais do que uma pessoa que recebe mais, existe essa parcela a deduzir. Então, depois que a gente aplica a alíquota, a gente subtrai o valor da parcela a deduzir. Nos exemplos vai ficar um pouco mais claro para vocês. Aqui também tem o link, porque também essa tabela é atualizada, mas essa daí, por sua vez, desde 2015 não sofre atualizações. E uma diferença também é que ela não tem limites. Você pode ver que a última linha é acima de, não tem até um valor. Então, teve renda, vai pagar imposto de renda, certo? Sem limites. O céu é o limite. Quem mandou ganhar dinheiro tem que pagar, certo? Exemplinho aqui, para fixar. Salário de R$1.000 vai entrar na primeira categoria. O INSS, R$75, calculando, usando aquela outra tabela, tá? Eu não vou voltar para não complicar, mas eu já calculei com base naquela outra... Vou passar, porque senão... Naquela outra tabela... Ai, meu Deus. E aí a gente vai chegar na base de cálculo, que é 925. Se a gente for ver na tabela, esse valor de 925 é zero a alíquota. Então, não vou pagar nenhum imposto de renda sobre essa renda, certo? Exemplo 2, salário de R$3.000. Aí, calculando, usando o INSS que a gente calculou lá, 281, a gente vai reduzir esse valor da base de cálculo, vai chegar no valor de 2.718. Quando a gente procurar na tabelinha, vai entrar na faixa de 7.000%. A gente multiplica por 7.000% e depois vai subtrair por essa parcela a deduzir, justamente. Essa é 142, tá vendo? E aí a gente chega no resultado. Eu não entendi não, Camila, essa parcela a deduzir. É o seguinte, essa parcela a deduzir existe justamente para a gente fazer uma correção. Como ela não é uma tabela progressiva, como a do INSS, o que podia acontecer é que a pessoa ia receber um valor, podia ser que a pessoa recebesse menos e estivesse pagando mais imposto do que uma pessoa que recebe mais. E aí, por isso que existe essa parcela a deduzir. Essa parcela a deduzir é o seguinte, você vai calcular a alíquota normal. Deixa eu ver se eu consigo... Eu entendi, na verdade, o motivo, eu não entendi como ela é calculada. Certo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, nesse exemplo 2, o nosso salário é R$3.000, tá vendo? E aí, o INSS, que eu calculei daquele outro jeito... porque eu tô apontando para a tela errada, deixa eu apontar para outra. Ah, meu Deus. Mouse. Ele não tá deixando eu fazer a anotação, não. Eu acho que é o Keynote que não permite. Ah, tu sabe que tu tem naquela barrinha de quem tá compartilhando a tela. Tá. Mas o Keynote não deixa, não, na apresentação. Tu quer que eu faça alguma conta aqui para tu? Não, não precisa, não. É o seguinte... A gente tem um salário de 3.000, a gente calculou o INSS de acordo com aquela tabela do slide anterior, deu 281,64. Aí a gente vai pagar R$3.000 e vai subtrair esse valor do INSS. Porque o que é que acontece? A gente não pode pagar o imposto de renda em cima de uma renda que a gente não recebeu. A gente não recebeu o INSS, então a gente tem que abater esse valor da base de cálculo, certo? Então eu vou fazer R$3.000 menos os 281. Tá, faltou 64 aqui, mas no cálculo foi considerado, tá? Foi só a digitação.
menos 261,64. Isso vai me resultar R$ 2.718,36. Isso é a minha base de cálculo para o imposto de renda. Aí eu vou na tabela e vou ver em qual faixa esse valor se enquadra. Esse valor vai estar na segunda faixa, que é de 1.903 até 2.826. A alíquota dessa faixa é 7,5%. Então, eu vou pegar esse valor e vou calcular 7,5% dele. Depois que eu fiz esse cálculo, eu vou subtrair essa parcela a deduzir. Então, eu vou tirar os 142,80. E isso vai me resultar o imposto de renda. Entendeu? Deixa eu fazer o exemplo 3 para ver se reforça um pouquinho. Eu tenho um salário de R$7.000, calculei o INSS, lembra que era o maior valor possível, 713,09. Meu mouse se perdeu. O mouse perdeu tudo agora. Só um segundo. Queres alguma ajuda, Camila? Ele simplesmente não aparece, é o Keynote. Seu mouse, é? É. Balança ele bem rápido aí, pra ver se ele... Não, já balancei, não tá grande não. Calma. Eita. Tu não consegue ir pelo teclado, não? Não? Eita. Não. Calma, foi tudo. Se não tiver jeito, tu tenta descompartilhar. Tu não consegue nem o mouse para clicar em descompartilhar, né? Parar o compartilhamento. Peraí, acho que achei o mouse. Achei. Descompartilhar eu inventei agora, desculpa. Mas ele não tá indo, não sei porquê. Peraí, viu? Pronto, agora. Pronto, aí eu tenho... Deixa eu ver se ele foi mesmo. Eu acho que tinha travado, mas ficou um monte de coisa fazendo. Desculpa o atrapalho, minha gente. São essas animações aí, que eu não sei para que eu botei. Pronto. Vamos fazer esse exemplo 3. A gente tem R$7.000 de salário, a gente calculou o INSS, que é esse valor máximo que a gente tinha visto lá na tabela, lembra? 703,09. Aí a gente vai abater esse 713,9 de R$7.000 para poder chegar na nossa base de cálculo para o imposto de renda. Então, a gente subtraiu os 313,9, também faltou aí, mas dá 6.286,91. Com esse valor em mãos, a gente vai na tabela do imposto de renda. Aí, na tabela do imposto de renda, a gente vai ver em qual faixa se enquadra esse valor. Ele vai se enquadrar na última, que é acima de 4.644. Então, se é a última, a alíquota vai ser 27,5%. Então, eu vou usar a alíquota de 27,5%, vou multiplicar por esse valor e vou subtrair a parcela a deduzir, que é 869,36. E aí vai me resultar o valor de 859,54. Então, isso significa... Eu ainda não entendi de onde veio o valor da parcela a deduzir. Ah, ela é fixa. Ela vem na tabela. Ô, Camila, mas ó, entendi agora. Entendi. é uma forma, você pode ver que isso é uma forma de simular uma tabela progressiva, porque 142,80 é exatamente 7,5% de 2.826, na verdade, de 1903. É justamente por aquela razão que tu falou, para não acontecer esses casos. Então, a gente usa esse valor para deduzir, certo? É possível que isso aí vire progressivo do mesmo jeito que o INSS virou. Entendeu? Eu acho que o efeito prático é esse, eu teria que planilhar isso, mas eu fiz a conta rápida aqui, 142,80 é exatamente 7,5% de 1903,98. Pronto. Tipo, é uma forma de você compensar pelo imposto ou que você já pagou pela faixa anterior ou pela essa faixa inicial que você não deveria ter pago. Esse até 1903. Isso. Pronto. Aí, assim a gente consegue calcular o imposto de renda. E, de novo, esse destaque que as horas extras e os quinquênios também vão integrar a base de cálculo, tá? E o FGTS? Aí surge essa dúvida. Aí vale destacar que o FGTS nem tributo é. Às vezes a gente confunde. E outra coisa que vale a pena destacar é que o funcionário não paga nada do FGTS. Só quem paga é o empregador. O FGTS, na verdade, ele tem essa natureza trabalhista social, que é como se fosse uma poupança forçada. Então, o empregador vai depositar numa conta sua, é uma conta própria. Você consegue acessar na Caixa
a fatura do seu FGTS, o quanto a empresa depositou no FGTS. O FGTS serve justamente para ser essa poupança forçada em casos que a pessoa é demitida. Ela vai ter direito também a uma multa, e aí podia ser um capítulo enorme só de FGTS. Mas, enfim, o que importa saber é isso, que você vai ter direito a esse valor em algumas situações, se você for demitido, ou se você for construir uma casa, esse tipo de coisa, você tem direito a acessar essa poupança que é sua. Então, ela nem é considerada tributa porque ela não é do Estado, ela não é uma receita do Estado, entendeu? Ela é uma receita do funcionário. E aí, a base de cálculo também é o salário bruto e a alíquota é 8%. Aqui uns exemplinhos, mas é bem simples, é só pagar o valor bruto e aplicar 8% a esse valor que a empresa vai ter que depositar na sua conta do FGTS da Caixa. Certo? Alguns outros tributos que acontecem porque, como a Guava, como eu estou falando, a Guava é uma empresa do Simples, alguns tributos a gente não paga, ele já está num bolo que a gente paga de uma vez só. Por exemplo, a CSLL, que é a Contribuição Social do Lucro Líquido, PIS e COFINS, que também servem para aquele tripé que eu estava falando da Seguridade Social, para assistência, previdência e saúde. O RAT, que é de acordo com risco ambiental do trabalho, que é de acordo com o risco que a empresa traz. Sistema S, que é SESI, SENAI, SESC, esse tipo de coisa. INCRA, que está ligado à reforma agrária. E aí, só que isso aí é só para vocês saberem que existe, porque não está ligado com o salário, com descontos de salário de vocês. Alguns deles têm relação com o salário, mas é a empresa que paga. Então, não tem para que ter uma preocupação. É bom que vocês saibam que existe, mas não tem essa preocupação de ser descontado no salário de vocês, da gente, no caso. E a contribuição sindical, que por sua vez era descontado no salário da gente, não existe mais, foi cancelada. Era um tributo que se pagava a título dos sindicatos. Um dia por ano, todo funcionário era obrigado a pagar esse valor para o sindicato. Certo? E hoje em dia, quem quiser tem que ir no sindicato, pedir um boleto para poder fazer algum pagamento. Não existe mais essa contribuição, tá? Que era um tributo. E aí, para embananar um pouquinho mais, porque já está um pouco complicado, a cara de Paula. Santo Deus! Eu vou tentar falar rapidinho. A gente tem o 13º e tem as férias. Só para vocês saberem, por que é que isso pode complicar um pouquinho, porque, primeiro que o 13º ele é repartido e os descontos tributários também não são repartidos, só incidem no segundo, isso pode gerar uma confusão. E as férias, porque pode acontecer de você ter umas férias que caiam em 2 meses, por exemplo, e isso aí complica que só. Vai ter um exemplo disso. Vamos lá. O 13º é igual ao salário, só não vai ser igual ao salário se você não tiver entrado desde o começo, se você não estiver trabalhando desde janeiro, né? E aí ele acaba sendo proporcional. A partir do dia 15, aquele mês conta. Então, se você entrou em maio, ele vai contar de maio para frente até o final do ano. Se você entrou dia 10 de maio, ele vai contar de maio para frente. Agora, se você entrou dia 20 de maio, ele vai contar de junho para frente. E vai fazer a proporção. E é pago em 2 parcelas. A primeira delas é integral. Então, não tem desconto nenhum. Quando você recebe a primeira parcela do 13º, aí, por exemplo, você ganha R$4.000, seu salário bruto. Aí você vai receber R$2.000 líquido. Aí tem gente que, eita, então a segunda parcela do 13º vai ser R$2.000. Não vai ser. Porque na segunda parcela, aqui é a segunda, tem todos os descontos. E essa segunda é paga até 20/12, tá? E entrando um pouquinho de férias, quando é que se paga? Que aí isso também gera um pouco de complicação nas pessoas. As férias são pagas de maneira antecipada, certo? Então, você vai tirar férias, você vai receber pelas férias antes de cumprir as férias. E um detalhe é que se você está recebendo antes, quando for depois, você não vai receber de novo. Às vezes as pessoas confundem, acham que, como a gente diz, a gente recebe por férias, aí acha que vai receber mais. A gente recebe mais porque existe um terço constitucional de férias, que é o valor a mais que a gente recebe no salário, que inclusive para a gente é 40% a mais por conta do nosso sindicato, não é um terço, não é 33,33, é 40%, o que é benéfico para a gente. Mas, enfim, é antecipado. A gente vai receber esse valor de maneira antecipada. Quando decorrer aquele período, você não vai mais receber referente àquele período, certo? Quanto? 40%. Pronto. Aí existe também a nova regra de divisão, que é o que a gente trabalha, que é o que existe de lei hoje, que a gente tem 30 dias para férias. Então,
A pessoa, quando completa um ano de trabalho, tem direito a 30 dias de férias. Isso pode ser dividido em até 3 blocos, dos quais um tem que ter no mínimo 14 dias e os outros 2 no mínimo 5 dias. E aí, só para vocês entenderem, a gente está tentando fazer sempre, quando a pessoa vai sair de férias, ela recebe das férias. Isso é importante porque, por conta de ponto, a gente não pode ter uma pessoa que está em férias com harvest ligado. Isso é complicado. E, além disso, tem os problemas financeiros ligados a isso. Porque, por exemplo, se você vai receber um mês de férias, por um mês de férias e só vai tirar férias daqui a 6 meses, uma parte dessas férias daqui a 6 meses, você pode estar recebendo o valor errado. Porque existem os reajustes anuais de salário, então, se isso virar o ano, você vai estar recebendo valores distintos. E existem as promoções. Então, quando você efetivamente estiver tirando as férias, você já tiver num nível maior, você teoricamente receberia mais e você vai ter recebido pelo valor anterior. Então, por isso que a gente faz questão de deixar o registro da mesma forma que é a realidade, certo? Opa. Ai, meu Deus. E quando volta, ele volta tudo. Mais 5, vice Camila. Tá. Tá, e isso traz complicação por quê? Porque justamente quando a gente tem as férias, a gente tem um valor das férias, vai ser igual ao seu salário mais 40%. Isso já pode dar uma diferença na base de cálculo. Então, a base de cálculo para o seu INSS e para o seu imposto de renda vai mudar. E quando a gente divide isso, aí é que muda mesmo, porque aí você vai cair em categorias inferiores. E o governo não quer que você pague inferior, porque quando você junta as férias de todos os meses, teoricamente você iria pagar mais. Então, isso gera um problema, porque no momento de pagar antecipado, você vai pagar antecipado em cima do valor que você está recebendo, mas quando isso juntar com o valor do salário do mês, você vai ter que recalcular. E isso traz algumas complicações e algumas dúvidas e esse tipo de coisa. E era isso que eu vou tentar mostrar aqui para vocês um pouquinho. O quanto vai dar tempo. Deixa eu passar aqui. Tá, a gente tem um salário de R$6.000, a pessoa trabalhou, isso é o 13º, tá? Trabalhou a partir de 10/5, então 10 de maio ela entrou, era aquele exemplo que eu estava dando, e aí o salário para o 13º vai ser proporcional a 8 meses, porque vai contar de maio para frente, então de 12 meses do ano a pessoa trabalhou 8 meses. E aí eu vou multiplicar pelos R$6.000 e a pessoa vai receber R$4.000 referente ao 13º. E aí, na primeira parcela, ela vai receber metade desse valor, sem desconto nenhum, R$2.000. Na segunda parcela, que é até dia 20/12, ela vai receber com todos os descontos. Então, você pode observar que o INSS, eu estou calculando sobre R$4.000. Eu não vou calcular sobre os 2.000. Então, vai ser um desconto maior. O imposto de renda também vou calcular em cima dos R$4.000, descontando o INSS, aí já está com todos esses cálculos, tá? Eu coloquei a tabelinha aqui, porque se desse tempo a gente fazia, mas enfim. E aí o líquido que ela vai receber vai ser o valor bruto, os R$2.000, menos o valor do INSS e menos o valor do imposto de renda, na segunda parcela, certo? E para as férias, vamos lá. Nesse caso, por exemplo, a pessoa tem um salário de R$4.000 e ela tirou 15 dias de férias entre 5 de abril a 19 de abril. Certo? Tem 15 dias aí, ela tirou no meio de abril esses dias. O quanto ela vai receber, aí aquela história que eu falei que a pessoa recebe as férias antes de sair de férias, e tem que ser até 2 dias antes. Então, digamos que dia 5 seja dia útil, até dia 3 de abril ela vai ter que receber esse valor. E quanto é esse valor que ela vai receber das férias? Eu vou pagar o salário dela, que é os R$4.000, vou fazer a proporção para os 15 dias, a gente sempre divide por 30, porque as férias são 30 dias, então a gente vai pagar R$4.000, vai dividir por 30 e multiplicar por 15, e depois a gente soma os 40%, que é aquele 1/3 constitucional, que pra gente é 40%, certo? Então, de férias, bruto, a pessoa iria receber, nessas férias daí de 15 dias, R$2.800. E aí a gente vai calcular do mesmo jeito, o INSS e o imposto de renda, do mesmo jeito que calculou para os impostos, para a folha normal. E aí vai chegar no valor líquido, que é o que ela vai receber de férias. E aí, quando for em maio, ela não vai receber referente a esses 15 dias, porque ela estava de férias e já recebeu o valor.
Então, em maio, ao invés de ela receber referente a 30 dias, a 31 dias, no caso, que em maio tem 30, aqui é referente a abril, então é 30 mesmo. Então, ela vai, no começo de maio, referente a abril, ela vai receber o proporcional a esses 15 dias que ela trabalhou, certo? E aí, como é que eu faço o cálculo? Eu faço o cálculo do valor bruto, R$2.000. Só que o que é que acontece? Dessa forma, se eu calculasse o INSS em cima dos R$2.000, o governo está perdendo um valor, porque você está em outra categoria de INSS. E como você calculou aí, você não está calculando na categoria correta. Você calculou para a categoria de 2.800 nas férias e calcularia para a categoria de R$2.000. É justamente esse valor que está aí riscado, que é o que é errado. Você vai ter que fazer um ajuste, entendeu? Então, você vai calcular em cima de 4.800, que seria o valor total, considerando as férias. Os R$2.000 que ela tem para receber em maio e os 2.800 que ela recebeu nas férias. E aí, você vai calcular o INSS em cima desse valor, certo? E aí, para você colocar isso na folha do mês, ela já pagou os 257,64 de INSS. Porque no momento das férias já foi descontado isso. Então, a gente tem que descontar porque esse valor já foi pago. Para o IR, por outro lado, IR é imposto de renda. Então, é no momento que você recebe a renda, diferentemente do INSS, que é um imposto mensal, que você paga por mês. Por isso que tem aquele limite, que é justamente o valor da aposentadoria mensal, certo? Então, para o IR, você vai calcular em cima dos 2.000 normal, vai abater o imposto de renda, o INSS, da base de cálculo, e vai ver que vai ficar abaixo de 1.903. Então, por isso que aqui o IR deu 0, certo? E aí você vai chegar no valor líquido do quanto a pessoa vai receber em maio referente a abril, certo? Aqui a gente tinha um desafiozinho para vocês fazerem, mas não temos tempo. Tô incapacitada, meu cérebro já quebrou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para vocês, e aí se alguém acertar, se alguém se propuser a fazer, me manda a resposta, que aí eu mando o brinde. Qual o brinde? Só um case bem rápido. Pode mandar segunda-feira? Pode, quem for primeiro, 37. 37. Escutei? Camis, Oi. um case muito rápido. No meu primeiro estágio, eu pensei que tinha ficado super rica, assim, antes de tirar férias. Aí depois, no outro mês, eu não tinha dinheiro. Eu fiquei, o que aconteceu? Aí eu não sabia que era por causa disso. Muita gente, acontece demais isso. Acho que Arthur também, Arthur Montenegro, já contou a história semelhante. A vergonha que eu passei com minha chefe depois, porque eu fui falar com ela, eu disse, olha, o que tá acontecendo? Aí ela me explicou tudinho. Pois é, acontece. Antes de Camila entrar na Guava, eu tive que responder tantas vezes quanto pessoas tiraram férias. Cadê meu salário? A senhora, meu amigo, eu não sei não. Tá lá no começo do mês, se você já usou, né? Minha resposta é, eu só vou ver com Germana. Só pago o que Germana falar. Pronto, aí assim, tem mais alguma dúvida? Eu sei que é muito conteúdo, que é muita informação, mas assim, o que eu queria que vocês colocassem na cabeça é isso, que são esses dois tributos que a gente paga, o imposto de renda e o INSS, basicamente só são esses dois. É complexo mesmo, porque começa a envolver outras coisas, mistura um com o outro, tem essa questão de 13º, tem essa questão de férias, que aí embanana tudo, mas a ideia é essa, é só com um pouquinho de paciência, dá para ir fazendo, certo? Alguma dúvida? Eu acho que até eu chegar no 13º e férias eu tava conseguindo acompanhar, mas depois deu um nó na minha cabeça. Meu Deus A gente do pode céu. tentar fazer alguma coisa com mais calma depois, se for caso, se vocês acharem que vale a pena. Eu vou olhar depois o slide e ver se eu aprendo. Pronto, deixa eu... Camila, meio. Eu não queria passar pela... Faz uma prova, Camila. Entendi Se tu dois. fizer uma prova, todo mundo aprende. Entendi 2%, mas foi massa. enfim, eu acabei passando o slide para não ver a resposta de vocês, mas perguntas, mais alguma coisa? Tem 2 minutos. Não. Camila, olha meu background agora que tu pode olhar. Calma, Como deixa eu encerrar faz a para não apresentação. pagar imposto, nem tributo? Não faz. Gente, eu vou saindo que eu vou me preparar para a próxima, mas obrigada, Camila, foi ótimo. Muito obrigada a todos vocês. Desculpa a correria. Eu espero que tenha Background de Renata. absorvido alguma coisa. Eu não vi, não achei. Obrigado, Camila. Foi top. Galera, boa Valeu, noite. Camila. Obrigado, Camila.